Conseguiu? E aí, tá todo mundo escutando bem a gente? Se tiver, dá um ok para nós. É. Convida as amigas. Vai convidando as Para amigas. convidar as amigas, ó, esse aviãozinho, vocês clicando nele, vai aparecer o nome, vocês vão mandando e já solicita. A Lívia falou que está escutando bem. Ah, tem mais aí. Tá todo mundo escutando bem? Só um Andréia, minutinho, só um minutinho aqui que eu já volto. A gente tá testando tá, aqui. testa. É assim, né, pessoal? Tem que testar, né? Tá todo mundo escutando bem? Vamos Acho ver que aqui. sim. Pelo menos parece que sim. Marcele acabou de entrar. Tá escutando bem, Marcele? Sim. Uhum. Então, acho que a gente já pode ir começando, já são 9h30. Que horas são? Faltam 4 minutos. Ah, ainda falta um pouquinho, né? É. Então, No meu relógio, 4 minutos. Veja o seu. Hoje nós temos uma não grande sei que eu competição, vou no né? celular agora. Hã? Hoje nós temos uma grande competição. Pois é, Jogo do porque, ó, tá entrando Brasil. gente aí. Tá entrando gente, eu falei, É. não quero nem saber. Olha lá. Vai ter, vai ter. Marcado é Vai ter, vai marcado, ter. né? E as duas que não são muito ligadas, nem sabia que ia ter jogo. Eu acho que as mães que estão aqui também não, né? Mas faz parte, não é? Fica gravado, depois vocês podem assistir, vamos conversar um pouquinho. Jogo, André, jogo. Hoje a nossa competição é com jogo, mas tudo bem. Amor, Simples Mãe entrou, que legal. eu não sei se quem já assistiu a outra a entrevista que a Mônica me deu aí da última vez. Alguém aqui que está assistindo a gente chegou a Se não ver? assistiu, corre no canal dela e assiste. Né? A gente falou aí como tratar bem o marido, como a esposa tratar bem o marido tratar bem a esposa. É o Estão principal. aprendendo, né? Olha, quinta-feira eu faço 32 anos de casado, já estamos começando a comemorar. Entra dia 1º, a gente já começa a comemorar. É É o muito dobro da bom. minha idade de casamento. É o dobro? É, você É, tem que, exatamente. você chega lá. É, E tem que comemorar todos os anos. todos os anos. É, tem que Bom, curtir. eu acho que já deu 9h30, né? Deu 9h30. Podemos Então, começar. podemos. Isso. Então, para quem não me conhece aí, que está entrando agora, né? O meu nome é Ludmila Coradini, né? E toda semana eu tenho um canal, né? O meu canal no YouTube, Ludmila Coradini, e eu tenho o programa, que é o programa que se chama Estreitando Laços, né? E toda semana a gente traz dicas práticas para as famílias, né? Sempre traz um tema de interesse para as famílias, né? E, e no final a gente sempre tem as nossas dicas práticas. E hoje eu chamei para Tati. conversar com a gente de novo, né? Que a outra vez foi muito assim, foi extremamente proveitosa, né? A gente falou sobre relacionamento, deu várias dicas e livros, né? Eu já estou até lendo aqui os 5 linguagens do amor. Ah, muito bom, muito É, bom. muito bom. E hoje, né, a gente vai falar aqui com a Mônica, né? Com a Mônica Sabino, que ela é coach familiar, né? Formada aí pelo método Kids Coaching e também Isso. pelo Parental coach. Parental Coach Parental coach. Academy, né? Isso. Isso. Então, e hoje a gente vai falar sobre o papel de liderança dos pais, né, na família. Isso. E agora eu vou deixar a Mônica para falar para vocês um pouco mais da formação dela, né, e da experiência dela. E depois a gente vai entrar aí no tema. E aí a Isso. gente vai deixar, vamos fazer um combinado de deixar as perguntas para o final, tá bom? Isso. Se a gente não conseguir responder, depois a gente responde no direct ou nos store, tá bom? Porque para não ficar muito longo, Isso, às vezes pode ficar muito longo, né? isso, exatamente. É cansativo também, né? Não é Isso. um intuito.
Não é esse Então, intuito, Mônica, né? comenta mais um pouco aí da sua experiência aí para o pessoal aí que está Tá. assistindo. Então, eu sou Mônica Savino, sou casada há 32 anos, já estava falando aqui há pouco, né, que nós já estamos começando as comemorações. Tenho 4 filhos, 5 netos. Trabalhei, eu falo que essa é a minha principal profissão, né? Primeiro foi ser esposa, ser mãe, ter minha família. E depois, eu sou pedagoga, trabalhei 25 anos em escola. E nesse inteirinho eu conheci o coach e fui me apaixonando, fiz o método Kids Coach com a Márcia Belmiro do Rio de Janeiro, minha grande mentora. Fiz parentalidade também com Lohane Thomas, que é uma inglesa. Hoje eu faço emotional coach com a Luciana Viana, porque assim, a gente vai estudando, né? Não tem como parar, né? E precisa, né? E trocar conhecimento, conversar, e isso aqui, né? Mãe precisa estar com mãe. Eu falo que a gente precisa trocar receitas. É É a verdade. melhor experiência. E o que que você pode começar aqui falando para a gente aqui no nosso programa ao vivo, no Estreitando o Olha Laço? que delícia, hein? Ao vivo, hein? Foi um desafio para nós duas hoje, hein? Então, Foi sim. o que nós conversamos um pouquinho, né, foi sobre a liderança dos pais, né? Infelizmente, hoje a gente vê assim, os papéis um pouquinho invertidos, né? Os filhos acabam liderando os pais. E quem tem que ser líder dos filhos são os pais. Aí a gente vai lá no dicionário e busca realmente assim o que significa ser líder, né? A palavra líder, né? Então é indivíduo que tem autoridade para comandar ou coordenar os outros. Então, numa família, né, eu pergunto aqui para vocês, quem que deve ser essa pessoa que comanda e coordena os outros? E assim, na prática, quem deve ser? Ou quem deveria ser? Vamos Quem lá, deveria Lu. ser? Quem deveria Quem ser? deveria ser? Papai e mamãe, né? Papai e mamãe, né? E assim, nas minhas convivências, assim, o que eu vejo, muitas vezes esse papel, infelizmente, está invertido. Então, a gente tem que resgatar isso, né? Olha, a Andrea realmente falou, são os pais que têm esse papel de liderança. Então, eu tenho que liderar meus filhos. E líder não é ser autoritarismo, né? Não é praticar, é ter autoridade, mas é diferente. Então, como que eu vou exercer esse papel? Pensa num líder de empresa, né? Um líder de empresa, primeira coisa, ele conhece a sua equipe. Então, vocês como Uhum. pais, vocês conhecem a equipe de vocês? Olha, até minha filha entrou. Tenho que mandar um beijinho para ela, tá? A que me deu É três. essa coisa eu acho que é uma é bastante acho que uma das partes mais difíceis é você conhecer cada filho, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma só, mas acredito que quem tenha vários é uma tarefa bem difícil, né? É difícil, mas assim, que a gente vai aprendendo a vida toda. Eu vou falar assim, a sua tem 7 anos, né? Isso. Então você vai conhecê-la agora, você vai ver assim as características, as habilidades, a personalidade, e vai conhecendo ao longo da vida como trabalhar com essa menina. Né? Quando ela for Uhum. mãe, quando ela, né, for adulta, né? Como vou conviver com ela. Mas para isso eu preciso ir criando esse vínculo desde a infância. Então eu preciso Uhum. aprender essa liderança, não é? Então um líder empresarial não conhece sua equipe. O que tem as características, os dons, as habilidades de cada um. Então, Uhum. eu sou líder de uma empresa familiar. Não é? Uhum. Se você for ver a Com família, muitas aspas, mas né? E por que que a gente vai tratar bem um trabalho e não vai tratar bem o nosso melhor trabalho, né? O nosso é o mais melhor, importante trabalho. o mais importante trabalho. Então, eu preciso conhecer essa minha equipe. Né? Eu preciso conhecer meu marido, eu preciso conhecer minha esposa, né? Se tiver algum marido aqui, eu preciso conhecer cada filho, quando tem mais de um, né? Porque são diferentes, né? Aquele ditado que as avós falavam, pelo menos a minha falava, né? Eu posso ter 5 filhos, né? Os dedos da mão são diferentes. Então, os filhos também são Uhum. diferentes, né? Então, eu não posso colocar todos dentro de uma bacia e mexer para que saiam todos iguais, porque não vão sair. Então eu tenho que conhecer cada um, a habilidade de cada um, a sensibilidade de cada um, né, o perfil de cada um. Isso eu tenho que conhecer, eu preciso, né? E aí pensar, esse meu filho, ele faz parte de uma equipe, né? O meu marido faz parte de uma equipe.
Eu não posso querer assumir tudo. Né? O líder, ele faz o quê? Ele conhece os pontos fortes, ele conhece os pontos fracos e ele delega. Ele não tem medo de delegar. Hoje, muitas vezes, os pais têm medo de delegar. Então, o que acontece? É que Poupa os que a filhos. criança não vai conseguir, que só eu que vou fazer o bem feito, faço mais rápido, né? Isso, é bem isso. Então, o que eles acabam fazendo? Eles poupam os filhos. Então, Uhum. aí eu penso, né, que filho que eu quero deixar para esse mundo? Uhum. Né? Na verdade, são pessoas fracas, né? Que se você não consegue se dar conta das pequenas coisas, como é que você vai dar conta das grandes coisas, né? Então, e assim, e essa educação tem que vir de casa. Né? Eu não posso entregar meu filho para esse mundo. Né? Então, o Uhum. primeiro não tem que ser ouvido em casa. As tarefas têm que ser dadas em casa. Ele faz parte, a casa não é um hotel. Então, o É, líder, isso é bem bom. A casa não é hotel, não, realmente fica na cabeça. A casa não é pois um é, hotel, é. Eu mas vejo de acontece, mãe que então, faz isso, né? E depois reclama que está cansada. sim, por quê? Porque pega tudo. Né? E acontece o quê? A criança, a partir de 2 anos, tem que ter os seus encargos em casa. Então, por exemplo, uma criança de 2 anos, guardar o brinquedo, guardar o sapatinho, né? E são essas pequenas coisas. Às vezes, ajudar a criança adora ajudar. E o que acontece? Os pais, como líder, vão o quê? Podando. Porque Uhum. a criança não faz mesmo como a gente. Né? Mas pode pegar uma xícara, colocar, levar na pia. Então, eu já Uhum. estou com esse meu espírito de liderança para quê? Para ensinar esse meu filho. Né? Um líder Uhum. ensina. O líder não faz por. Né? A Uhum. importância da liderança é essa. Eu ensino a pessoa a fazer. Isso. E eu Só acho que que também esse ensinar dá focar, trabalho. sim, dá trabalho. E também eu acho que muitas vezes a tendência, né, da mãe é já sair reclamando, né? Já sair reclamando, olhar só para o ponto negativo e, Isso. e fazer poucos elogios, né? E aí você entra naquela rotina e vai ficando pesado Então, e aí todo mundo vai ficando imagina, né? Se eu começo a reclamar do que o meu filho faz, eu reclamo uma, duas, três, quatro. Na quinta ele vai querer fazer? não, não vai Não. querer. O marido vai querer fazer? Não. Ninguém vai querer fazer. Aí quem vai ficar sobrecarregada? Quem? Então, Mamãe. a mamãe. E aí a mamãe vai? A Quê? mamãe vai virar, vai ficar estressada, vai dizer que ela não aguenta mais, Aí que vai estão tratando reclamar, ela reclamar. louca, Então, reclamar, reclamar, reclamar. e aí filho e marido aguenta a mulher reclamando? Não. Né? Então eu tenho que. Tomar muito cuidado para nosso relacionamento não virar só reclamação, né? Quer Sim, dizer, sim, o momento da mesa, por exemplo, né, que seja se segurar, né? Se segurar, sim. porque já se preparar para aquele momento, para você focar ali nas coisas positivas, né? A mesa é uma troca, né? Nós já conversamos sobre isso, você sabe a minha opinião, né? A mesa Não. familiar, eu falo que tem que ter uma refeição, pelo menos ao dia, a família juntos. Né? Porque ali Uhum, a gente troca tudo. Eu passo valores dos meus filhos, né? Na uhum. mesa familiar. Eu conto o que eu Isso. faço, ele conta o que ele faz. Então, é Ela ali, está falando ali que vai começa a surtar, né? surta. Na mesa familiar, eu vou estreitar laços, minha querida. Não é É, estreitando estreitando lá. laços? Eu vou estreitando Estreitando laços na lá. mesa familiar. Então, é o lugar mais gostoso. Onde todo mundo gosta de ficar numa casa? Não é na cozinha? É, Por quê? Porque eu vou é. estreitando laços ali. Então, eu preciso, nesse tempo, qual é o meu papel de liderança? Agora, se eu sento numa mesa só para reclamar, meu filho, cada um vai para um canto. Né? Ninguém mais vai querer é, sentar para uma alimentação. Sentar para nada, né? Uhum. Então, eu preciso pensar nisso. Então, o que eu faço? Um líder reconhece sua equipe, conhece sua equipe, né? Educa o filho como um indivíduo que faz parte da equipe. Então, ele Isso. está incluído nisso. Né? O Uhum. marido está incluído, a esposa está incluída. Uhum. Todos ali. Reconhece os pontos fortes, reconhece os pontos fracos, porque todos nós temos.
né? Independente, né? A mulher tem, o marido tem, os filhos têm. Então eu reconheço os nossos e o que que eu faço para trabalhar com eles. Então se esse é o meu ponto fraco e o outro tem isso como ponto forte, então eu reconheço, eu faço o que eu faço bem e o outro faz o que ele faz bem. Então, A Letícia está falando aqui que vale conhecer os temperamentos de cada um, né? sim, vale conhecer os Essa parte temperamentos, precisamos conhecer os temperamentos, precisamos conhecer a linguagem do amor da criança, porque também tem, tem um livro, né? Linguagem do Amor para tem, Crianças. tem, né? Porque como eu vou chegar no coração dessa criança? Uhum. Então, eu conhecendo os temperamentos, conhecendo a linguagem do amor, eu vou conhecendo e sabendo liderar aquela criança, sabendo liderar o marido. E que o outro também Isso. vai saber me liderar. Eu acho que um grande problema hoje é que as mulheres estão muito cansadas, né? Por causa da rotina de trabalho, tudo. Sim, sim. Por isso As mulheres que a acabam família precisa ser uma descontando. equipe. Por isso que a família precisa ser uma equipe. Porque nós É trabalhamos verdade. fora, né? O marido trabalha fora, né? Os filhos estudam. Então, como que eu posso organizar? Pensa numa empresa, né? Eu lido de uma empresa, eu tenho que ter um cronograma, eu tenho que ter uma organização, não tenho? Então, aqui na minha Uhum, casa eu também preciso ter uma organização, né? Que uhum, todos façam parte dessa organização. Então, vamos lá, vamos fazer o cardápio da semana? Né? A mãe e o pai lideram, mas a criança pode optar. E se eu tenho um uhum, filho mais velho que possa ir no supermercado, então ele já aprende. Eu dou uma lista, olha, é isso que você precisa uhum, comprar. Né? E o uhum. líder delegou para ele. Então Isso. hoje é dia dele fazer isso. Então são Uhum. lideranças pequenas dentro de casa, onde todo mundo faz dessa equipe. E cada um tem a sua Uhum. função de acordo com a sua idade. Eu não Uhum. posso, né? Uma criança de 2 anos tem uma função, de 10 tem outra. E por que a importância Uhum. de começar desde pequenininho? Porque senão lá de 10, 11, 12 anos você pode esquecer. Uhum. Como que ele vai ter os encargos em casa se ele não foi criado nisso? E aí o que acontece? A Uhum. mãe fica o que você falou agora? Sobrecarregada. Porque E acho que assim, é, e eu acho que muito das desavenças que a gente tem em casa, se não a maior parte delas, ou todas, começam com a comunicação, né? com certeza. Porque a mãe, principalmente a mulher, quer que o outro adivinhe. E Uhum. ninguém vai adivinhar. Nós precisamos o Isso. quê? Ou a forma de Falar, falar, né? comunicar. Às vezes uma planilha em casa com o nome de todo mundo. Olha, esse é isso. Quando eu dava aula, às vezes as pessoas, né, comentam, os filhos, às vezes não têm noção dos pais trabalham, né, que o pai sai cedo, volta à noite, sai para trabalhar. Então a criança precisa ter a noção de onde foi. Olha, papai aqui tá no meu trabalho. Qual que é o nome do meu trabalho? Qual é o nome da empresa? Né? A mamãe está aqui, você está aqui. E quando nós Uhum. chegarmos em casa, o papai vai fazer isso, a mamãe vai fazer isso e você vai fazer isso. Então já é esse espírito de liderança que eu estou trabalhando em casa. A criança vai tirar a roupa, sabe que é no cesto que joga a roupa, põe a roupa suja, sabe onde coloca a mochila. Então a Uhum. liderança é o que? Disciplinar também, é ensinar. Né? O líder Uhum. empresarial não ensina e depois ele não E como delega. lidar com os defeitos, quando tem um defeito? Como se lidar com aquele defeito? Então, tem que ver qual que é o defeito concreto e começar com uma pequena coisa. Porque defeito todos nós temos defeitos, não é? Isso. Por exemplo, sei lá, se uma Né? criança tem uma tendência a mentir. Tem uma fase da infância que a criança não é que mente, é a imaginação. Isso. Mas Tá? se for Então, mentira mesmo. aí você tem que ver o porquê dessa mentira. Né? Será que você não está exercendo muito autoritarismo? E aí a criança tem medo de você? Uhum. Então, quando a criança fala a verdade, elogia. E fala para ela, olha, a mamãe ou o papai ficou triste com tal atitude, Uhum. mas você está de parabéns porque você teve coragem de falar a verdade. E por Uhum. esse motivo eu estou muito feliz. Uhum.
Então, elogia esse comportamento. Agora, a criança Uhum, que mente constantemente, alguma coisa tem por trás. Normalmente é uhum. medo. Às vezes é medo de ameaça, né? A medo da atitude Para do... se livrar, né, de uma reclamação, às vezes, talvez, não? Então, mas se ela quer, ela quer se livrar de uma reclamação, o que que vem atrás desse livramento? Por que que ela quer se Uhum, livrar? uhum, O que que aconteceu para ela chegar nesse ponto? uhum. E fala pra gente mais sobre essas habilidades de comunicação. Então, eu tenho que ser clara, né? Preciso ser clara com a família. Então, o líder, o que eu quero? Né? O que que eu quero de uma criança de 2 anos? Que guarde brinquedo. A criança de 2 anos não vai guardar uma caixa de Lego, então eu faço junto. Né? O que eu quero para uma criança de 5 anos? O que eu quero para uma criança de 10 anos? Uhum, Então, ele tem que ter claro o que que ele vai fazer. uhum. Né? E não é, assim, antigamente falava, né? Não é rezar uma ladainha, ficar 3 horas falando. Mas olha, você vai colocar a mesa do jantar Uhum, e falar, e quando eu falar, eu tenho que falar assim, ó, olhando. Porque se a criança tá lá, né, brincando, entretida, né, na brincadeira dela, e eu gritar para a criança fazer, você pode esquecer porque ela não ouviu. Né? e aí vai gerar mais estresse, né? Aí a mãe vai Só gritar vai uma, gerar. duas, três, quatro, na quinta, ela vai estar esgoelando. Então, o que que eu tenho que fazer? Olha, chega na criança, olha, eu tô querendo até pegar, né? Toque, nós precisamos tocar, tá? Olha, daqui 5 minutos você vai acabar de brincar e vai tomar seu banho. E Uhum, põe. Você entendeu? Você me ouviu? É, a uhum. criança tem que olhar, ó, olho no olho. Né? E como falando de estresse, como que a gente administra esse estresse do nosso dia a dia aí? Em casa, trabalho, É, filho. agenda, entendeu? Agenda tem 24 horas. Não adianta você querer pôr no seu dia alguma coisa, a quantidade de coisas que não caibam. Se você trabalha das 8 às 6 da tarde, você não tem como colocar mais coisa nesse período, porque você tem que se dedicar ao seu trabalho. Uhum, Né? Então, eu estou lá focada no meu trabalho. Eu chego em casa, sei lá, dependendo do trânsito, né, 1 hora de trânsito, aproveita essa 1 hora de trânsito e vai ouvindo algum livro. Né? Aproveita, uhum. né? Audiobook ajuda muito, né? Audiobook. Né? Nossa, hoje é uma beleza, né? Então a gente coloca lá e já vai ouvindo. Eu chego em Uhum, casa, né? Das 7, teoricamente, até umas 10h30, 11 horas, porque eu levanto cedo, eu tenho que dormir. Porque se uhum, você tem que respeitar o seu sono. Porque uhum. acúmulo de sono vai deixando você irritada, estressada. Que uma pessoa chega em você e pá, você, né, explode. Então, se eu É. sou uma líder, eu tenho que saber, eu tenho que ter horário. Então, esse estresse do dia a dia, né, o líder tem que aprender a lidar com ele. Então, o que cabe nesse período do meu dia? Uhum, Tá? Porque não adianta, eu tenho, agora eu vou ter das 7 às 10 e querer colocar 10 coisas para realizar. uhum, Então, eu tenho que focar, então eu tenho que distribuir durante a minha semana o que, que eu vou fazer. Né? Como uhum, numa empresa, ele distribui o serviço. Então, na casa uhum, também. uhum, É essa liderança. Então, o marido faz tal coisa, eu faço tal coisa, o outro faz tal coisa. E dividir por dia. uhum, Porque senão vai uhum, gerar você estressada. Imagina o líder estressado. uhum. O que Qual a gera diferença um... de liderança? Agora, qual a diferença me veio aqui à cabeça? Qual a diferença de liderança e autoridade? O líder, autoridade, eu reconheço, é quase que ali, ó. É diferente de autoritarismo que eu mando, sou eu que mando aqui, faça do jeito que eu quero. Né? A autoridade é colocada com carinho, com olhar no olho. Né? Então, o líder com autoridade tem respeito Uhum, de quem ele tá comandando. O líder com autoritarismo tem medo, é o que você falou. É por isso que a uhum, criança chega a mentir, porque reina o medo. uhum,
Então é aquele eu mando e você fica quieto. É. Então Aquele caiu. obedece quem manda, quem pode obedece quem tem juízo, né? Tá? Então, numa Uhum. família, para quê? Para que exista uma equipe, eu mando com autoridade, eu falo com autoridade, mas eu não falo gritando, eu Uhum. não falo naquele ponto de estresse, que aí ninguém obedece ninguém, Uhum. e ninguém Uhum. ouve ninguém. Então, tem que tomar isso, né, como ciência, né? Esse líder, ele aceita desafios, né? Porque o educar é um desafio grande. Uhum. Principalmente hoje, né, que existem poucas convivências familiares, as crianças vão brincando na rua, que era tão bom, né? Então, assim, Uhum. é muito dentro de casa. A criança precisa de liberdade, a criança precisa de brincar, né? Isso. A Ar criança livre. precisa de correr. Então, esse líder, ele vai aceitar desafios para ver o que, que eu vou fazer na minha rotina de final de semana, para dar um Uhum. espaço para essa criança viver. Isso. Senão a gente vira só robô, né? Fazer Só, um monte de coisa. é só Uhum. trabalho, é só trabalho, é só trabalho. Né? E Na trabalhar é verdade, bom. o Né? trabalho tem que estar para o ser humano, né? Não o contrário. Sim, e brincar é um trabalho. Né? É. Através da Isso é. brincadeira, né, eu passo valores para os meus filhos. Gente, Uhum. um líder, ele vai colocar na sua agenda um horário para brincar com o filho. Uhum. Jogos de tabuleiro. Nossa, jogo de tabuleiro é muito Ou bom. seja, até mesmo as brincadeiras a gente tem que botar na agenda, né? Porque Sim, senão olha, nossa vida que a gente está hoje. você não, às vezes eu falo para as mães, né, que eu atendo, né, você tem que colocar na sua agenda 15 minutos diário com seus filhos, desconectada. Totalmente, né? Totalmente. Voltada 100%. Sim, 100%. sim, 100%. Então, fala, mas como que eu vou fazer isso? Um jogo de Uhum, tabuleiro à noite, quando vai deitar um livrinho de história, né, quando eu estou sentada na mesa, conversando, brincando, quando eu vou cozinhar. Gente, a cozinha é uma beleza para criar uhum, vínculo com os filhos. Então, esse líder tem que estar, sabe, atento aos momentos para poder uhum, criar esse vínculo. Nós não podemos uhum, perder isso. Então, chama para cozinhar. A criança uhum. ama cozinha, gente. E muitas vezes nós, mães, desperdiçamos Tá isso. afastando, né? Né? Desperdiçamos. Se ele está sob o nosso comando, né, esse líder, né, que está comandando o outro, não tem perigo estar na cozinha com vocês, com a gente. Né? Uhum. Faz parte. Então, coloca a cadeira ali, né? Agora tem o do Montessori, tem, né, ai, eu esqueci o nome, mas é todo pedagógico, sabe? Onde você vai, você leva, a criança sobe e ajuda você. Então, Uhum. eu coloco cadeira, né? Então, isso faz parte. O líder precisa estar atento a isso, né? Aceitar esses desafios, não é? E assim, e E, você deixar também seu filho fazer as coisas e saber que o erro faz parte do processo, né? Porque às vezes a gente não quer deixar errar, sim, né? E é assim que errou, a gente funciona. pergunta, o porquê que errou? Né? O que que faltou quando errou? Às vezes faltou orientação nossa. É, e também tem que entender que errar faz parte, senão Faz ninguém faz parte. nada. Quantas receitas eu já errei na vida? Hum. Entendeu? É, e Faz tudo que a parte. gente faz, a gente está sujeito a errar. Quando eu Se dava não, aula, quem hoje não eu erra, vejo, eu não falo, faz. nossa, quanta coisa errada eu fiz, mas era o que eu sabia na época. Uhum. Para a época era o certo, às vezes não era, eu também não tinha quem me orientasse, porque eu trabalhei muito em periferia, e às vezes não tinha, né, diretora, não tinha coordenadora, a gente que fazia tudo na escola. Então, e fiz coisa errada, mas dentro daquilo era o melhor. Agora a criança, quando erra, é porque faltou muitas vezes o quê? Orientação. E a quem compete orientar? Uhum. Né? Quem são os adultos dessa relação? São os pais. Uhum. E agora, se a criança fez, sabe, foi orientada e fez de uma forma errada, consciente, você tem que chamar e conversar. E falar o que, que Uhum. aconteceu, né? O que, que você fez, né? Por que você fez? Como que nós É podemos porque fazer da próxima vez?
É porque às vezes a gente esquece também que os nossos filhos eles têm sentimentos, né? Porque Sim, assim no dia a dia a gente sai cobrando, 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 a gente esquece que as pessoas, que o seu marido tem sentimento, que o seu filho tem sentimento, né? e além de ter sentimento, você não ouve a criança. Uhum, Ouvir a criança não significa que ela vai pegar o seu papel de líder, né? Mas você precisa ouvi-la para orientá-la. uhum, E muitas vezes a gente não ouve e já chega falando, né? Criticando, né? uhum. Desmerecendo. Muitas vezes desmerecendo até o esforço que ela fez. É. E como é que vai se sentir, né? Dizer Como assim, que ah, essa... então, poxa, realmente, até minha mãe não confia em mim, né? Meu pai não confia em Então, mim. você, né? Se você é desmerecido no seu trabalho, como que você se sente? Você é adulta, né? Que sabe, Uhum, né? É muito triste, né? É humilhante. uhum. Então, agora, se eu já humilho essa criança dentro de casa, como que vai ser? Como que ela vai se Uhum. posicionar perante você? Como ela vai contar as coisas? Como ela vai Isso, e pedir como é que ela vai ajuda? se posicionar na vida dela, né? Como é Sim, que ela vai se posicionar depois, né? Que isso tudo tem uma consequência. tudo tem uma consequência e vai ficando cada vez mais omissa, né? Uhum. Então vai se encolhendo cada vez mais. E aí o que Isso. acontece? Chega lá fora, é aquela criança que é só mandada. Isso. E também vai criar um adulto assim, que acha que não consegue nada, que Não, não vai quando eu fazer o falo que ele quer criança, é errar. aquele adulto que só faz as coisas sendo mandada, não tem autonomia, Uhum. né? Uhum. E muitas vezes acaba ficando dependente da mãe e do pai. Uhum. Não Então, cresce, aí, né? voltando sobre esse assunto dos sentimentos, né? Então, você não acha que a gente tem que falar mais sobre os sentimentos? Ah, sentimento, minha filha, não tem fim. Se você começar a falar de sentimentos, não tem fim. Primeiro, assim, que nós precisamos aprender a nomear os sentimentos, né? Uhum. E muitas vezes a gente não sabe. É que agora não dá Uhum. tempo, mas no método dos Kids Coach nós temos bonequinhos dos sentimentos. A gente tem sentimento que você nem imagina que é. Por quê? Porque quais os sentimentos que a gente conhece? Medo, raiva, né? Uhum. Tristeza, né? Uhum. Ansiedade. Uhum. Então, assim, e a criança precisa aprender a nomear. Então, tem muitos Uhum. livrinhos de histórias muito bons para trabalhar com a criança sentimentos. Porque aí a Uhum. criança vai falar para você o que ela está sentindo. Isso. Às vezes nem a gente sabe, né? E imagina. Não, bom, eu então que nunca fui criado para falar de sentimento, minha filha, a gente era engole choro, engole choro, né? Então, e hoje assim, hoje isso faz parte, né, das habilidades, dos Uhum. valores. Então, que valor que eu Uhum. quero trabalhar? O líder precisa saber disso. Que valor hoje eu vou trabalhar com meu filho? Né? O porquê que eu estou cobrando isso dele? Né? Uhum. A mãe lidera o filho, a esposa lidera o marido lidera a esposa. Uhum. Isso faz parte da família. Uhum. E um Assim, exercício muito bom, como lidar ah, quando por você exemplo, tem. Pode falar. não, pode falar, você ia perguntar. Tá. Então, como a gente deve lidar dentro da família, né? Com o sucesso é sempre ótimo, mas com o fracasso, né? Quando uma coisa não dá certo. Ali que você passa uma tarefa e o seu filho não fez bem feito, ou não conseguiu executar, O ou o que que, seu marido não fez. né, o que que aconteceu que essa tarefa não deu certo? Né? Como nós podemos melhorar essa tarefa? Eu me Uhum, colocar ao lado da criança, né? Como nós, e para o marido também, o marido para a gente também, como nós podemos fazer para melhorar isso, esse determinado assunto? Né? Como que uhum. nós podemos melhorar esse seu plano de estudo, por exemplo, numa criança? Uhum. Será que a agenda dela É não está... deixar claro para ela que é pro bem dela, né? Sempre. Sim, sim. E porque eu amo você que eu estou te perguntando. Porque a pessoa que não ama Uhum. não vai perguntar, nem vai questionar. Não, mais Então, fácil. não é? Então perguntar, Uhum. né? O que que acontece? Como que eu posso te ajudar? Então, eu Uhum. estou ao lado para ajudar. Eu não estou Uhum. na frente para condenar. Uhum. Entendeu? E, aham.
E agora, o que que você pode deixar aí, né? A gente falou muita coisa aqui sobre liderança, né? E Já a faz gente gosta meia muito de hora que nós estamos falando. então, vamos deixar as dicas práticas aqui para o pessoal Vamos lá, a aqui. Andréia está falando, nem eu falo muito bem dos meus sentimentos. Não mesmo, Andréia, ninguém fala, tá bom? É uma caixinha, né? Os sentimentos, é difícil mesmo, porque nós não fomos educados para isso, né? Hoje que, com toda a inteligência emocional, esse trabalho de inteligência emocional, que isso está vindo à tona. Mas não se falava mesmo, tá bom? Então, o que que a gente pode fazer? Por exemplo, uma tarefa prática que eu vou deixar aqui para vocês. Primeiro, escreve o nome de todo mundo. Quem que faz parte da equipe familiar? Né? Cada um. O que que vocês vão ficar atenta, tá? Que habilidade... Dica um, né? Dica é, um, escreva o nome da sua equipe. escreve o nome da sua equipe. Que habilidade cada um tem? Né? Quais as habilidades, né? Quais as qualidades que cada um tem? Quais os pontos fortes? E pensando nessas três características, o que que ele pode fazer em casa? Né? Tem muitas coisas em casa. Né? Um filho, muitas vezes, gosta de cozinhar. Uhum. Né? O outro gosta de arrumar. O marido gosta muitas vezes os maridos gostam de cozinhar, muitos maridos gostam de cozinhar, né? Ou gostam de arrumar. Outros Então, gostam muito de consertar coisas em casa, né? consertar, outros gostam de compra, de fazer compra em supermercado. Então, Uhum. que eu providencio, eu vou marcando lá, vou fazendo uma lista e entrego para ele fazer essa compra. Uhum. Então, pensa com clareza o que cada um faz, qual a habilidade de cada um e qual encargo eu posso dar para cada um. E depois consultar, né, fazer uma reunião familiar, perguntar, olha, eu fiz isso, eu gostaria, eu preciso, né? E a gente colocar que a gente precisa da ajuda do outro. Né? No Uhum. que você pode me ajudar? Né? Principalmente quando são os mais velhos, né? Então eles vão falando. Por quê? Porque eles já vão falando aquilo que eles têm habilidade, do que eles gostam. Significa que vai Uhum. fazer sempre o que gosta? Não. Mas se eu vou Uhum. desenvolvendo aquele lado que eu mais gosto, depois eu vou indo para o lado que eu menos gosto. Uhum. Né? Eu, por exemplo, eu não Então, gosto de supermercado, mas eu tenho que fazer, muitas vezes. uhum. Né? Então, assim, vamos lá. A dica um, então, colocar toda a sua equipe aí numa lista, né? Isso. E, e aí enumerar os pontos fortes e E fracos. fracos, e depois já começar o quê? Pensar o que cada um pode fazer. Que cada Nossa, um pode fazer. nossa casa não é hotel, Nossa casa não é hotel, ó. Vamos botar, tá? eu vou botar Todos, isso lá no meu Instagram. A nossa casa não é hotel. todos são pertencentes à minha Uhum, família. Então, o que uhum. cada um pode fazer? A casa é de todo mundo, né? De Para ficar todo bonito, mundo. Todo funcionar, mundo. de todo Tá mundo, todo mundo exatamente. assistindo uma televisão, todo mundo levanta, já põe a almofada no lugar, já faz isso, já pega sapato, já leva para colocar no lugar. Então, assim, é de todo mundo. Uhum. Então, Isso, pensa tudo são nisso, o que cada um pode fazer, tá? Então a dica um é isso, né? Depois, assim, pode outra, né, que eu acho que é muito bom, né? Deixa o seu filho escolher Dica um 2. prato. Porque só eu preciso escolher o que comer. Então, vamos fazer o cardápio da semana? Cada um fala um prato. Uhum. Né? Muitas vezes o líder, né, da empresa, ele não pergunta para o funcionário: você pode fazer isso? Você gostaria daquilo? O que que você quer fazer? Então, vamos Uhum. perguntar para cada um. Né? O que que nós Uhum. podemos, né, escolher o prato, né? Cozinhe Então, dica junto 2 é fazer o cardápio da semana em família. da semana. Vai ver como economiza até no mercado, tá? Porque eu Uhum. já tenho claro o que eu vou fazer. Então, quando eu vou para o mercado, eu já tenho claro o que eu vou comprar. Cozinhem juntos. Né? Cozinhem juntos com o marido, com o filho, todo mundo na cozinha. Né? Uhum. E isso cria vínculos, cria afetividade. Uhum. Tá? Cozinhe junto, dica 3. Jogue jogos em família, jogos de tabuleiro. É uma coisa que Tá? eu tenho que voltar a fazer. É. É muito bom, porque a gente vai observando cada filho, o marido, observa nós, a nossa atitude, porque ali a gente transmite valores. Um esperar o outro falar.
né, a criatividade de um outro, o jogo de Pode, stop, tem que seguir as tem regras, que né? seguir Não pode botar. regras, tem que respeitar o outro, tá? Uhum, Então, jogos em família. Programe passeio juntos. uhum, Então, porque normalmente, muitas vezes quem programa é o pai e a mãe, né? uhum. Então, pergunta para o filho, o que que você gostaria de fazer piquenique? Vamos fazer um piquenique? Então, É, e uma coisa importante também é planejar as férias, né? Já planejar que a as gente está férias, isso, está entrando planejar nas as férias. férias. E muitas vezes a gente não consegue, não dá para viajar todas as férias, né? Então, mas eu posso Uhum, fazer uma programação e aproveitar o que eu tenho na minha cidade, isso. né? E mesmo trazer os amigos para casa, né? Para Conhecer, casa. conhecer, Isso. né? Nós precisamos conhecer os amigos, né? Sessão cinema em casa, né? Uhum. Com pipoca e Coisa simples, guaraná. né? Coisa Coisa simples e simples, boa. simples, tá? Então, 15 minutos, né, que eu já falei, né, diários de brincadeira, né? Então, isso incluir, como você falou, na rotina, né? E, assim, uma refeição diária juntos, pelo menos. Pelo menos, Né? né? Porque, assim, hoje a gente sabe, né, que nessa correria do dia a dia não dá, às vezes não dá almoço, café da manhã, mas o jantar precisaria. Uhum. Nessa mesa, nós passamos muita coisa. E aprendemos, e ouvimos, e ensinamos, e a mesa familiar é tudo de bom. Então É isso é muito impressionante. importante, é impressionante. Então, pessoal, acho que, Ah, e faltou né? duas, faltaram Ah, duas. fala, fala. Depois Fala, fala. a gente pode até colocar, olha, assistam, né? No YouTube tem, é um vídeo, Tim tem síndrome de Down. É um Depois eu boto rapaz, aqui. isso, com síndrome de Down, que os pais, é lógico, né? Os pais super líder desse filho e hoje ele tem um restaurante nos Estados Unidos. Olha. Então, assim, o filme, o vídeo é maravilhoso, ele nos ensina muitas coisas, tá? Uhum. E o outro, todo mundo já deve ter assistido, Um Sonho Impossível. Um sonho, Um Sonho Possível. sonho possível ou impossível? Possível. Possível. Eu não guardo o nome de artista, tá? Então nem vou falar porque eu realmente não sei. Mas o espírito de liderança daquela mãe, vocês vão ver. Uhum. E como ela conhece a equipe dela, né, Uhum. as características, né, dos filhos. Um dos filhos é adotado. Olha lá, amo esse filme é maravilhoso. Então, assim, esse filme a gente assiste uma vez e acha lindo e tal. Isso, olha lá, Sandra Bullock. 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 A gente assiste esse filme a primeira vez e fica apaixonado. Depois, conforme você vai assistindo outras vezes, você vai tirando lições dele que você fala, poxa vida, como eu aprendo. Tá? Então, o Uhum. espírito de liderança dela como mãe, como ela conhece a equipe. Tá? Então, Uhum. são dois filmes assim que dá para assistir, né? O filme com o marido e esse do Síndrome de Down é maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom? E algum livro relacionado ao assunto? Agora você me pegou, não pensei num livro. Não Mas a gente bota pensei. depois também. A gente bota depois se tiver. A gente vê. Isso. Tá? Então, olha, Eu tô até olhando aqui meus livros. Por isso que eu tô olhando. Você alguém quiser? quer fazer uma pergunta? A gente já tá em cima, né? Para que a gente não quer Nossa, cansar ninguém. Mas alguém quer fazer alguma pergunta para aqui para a eu não Mônica vi. sobre o Eu sobre foi passando e eu não vi se veio alguma pergunta. mas vocês podem mandar para o direct da Mônica, né? A Mônica Pode. é arroba Mônica Savino, né? Isso. A direct dela, o meu arroba Ludmila Coradini. E o que mais, Mônica? Você tem outros contatos seus? É pelo Instagram, Mônica Mônica Savino Savino, também tem é. lá o Faça Ser para Sempre, né? Que é Faça ser super para sempre. Se quiserem fazer parte da minha lista de transmissão, eu tenho uma lista de transmissão. Eu mando toda semana alguma coisinha. Essa semana até eu compartilhei o livro, né, que você me mandou em áudio, que Aham. eu tenho ele físico, né, que já está todo Uhum. riscadinho. Aí ela me mandou em áudio. Eu falei, vou compartilhar com a lista. O pessoal amou, viu? Muito retorno. Então, É. assim, mando dica de filme, mando alguma dica de educação de filhos, de relacionamento. Uhum. Então, quem quiser fazer parte da minha lista,
pode me mandar um direct ou se quiser anotar o meu celular é 992788637. Aí eu vou botar esse vídeo aqui lá no, vou botar tudo lá no YouTube Isso. e, eu vou colocar tudo, todos esses E se contatos elas lá. quiserem algum assunto, né, as que estão aqui, pode mandar para a gente também, que a gente pode programar, né, Lu? Com certeza. Se vocês Tá? quiserem, se tiverem algum assunto que vocês gostariam de saber, né, sobre família, tudo relacionado a mãe, pai, vó, qualquer coisa relacionada à família, Vó é para me muito bom. ajudar. Eu só vou falar uma coisa assim, tá? Tenha essa certeza. Nós vamos aprender a ser mãe a vida toda, tá? Que A são vida várias toda. fases, São várias é, fases, tá né? bom? Então, como eu vou colocar isso no YouTube, né? Vocês espalhem aí Isso. para as famílias, para todo mundo aí, lá no meu YouTube, Ludmila Coradini, o canal, né? E tem todos os outros vídeos, as outras entrevistas, né? E estamos sempre, toda terça-feira, 9h30 da noite, Aproveitem, eventualmente na gente. live. Aproveitem esse conteúdo gratuito. É muito bom. É muito bom. Tem muita Né? coisa, muita coisa. A gente já Tem. está na 13ª entrevista aí, 13ª, Então, 14ª. então, tem muita coisa Tá boa. bom? Tá? E para vocês, né, que querem se desenvolver profissionalmente, voltar para o centro da sua vida em família, né? Eu sou do programa Multimãe, né? E um programa de desenvolvimento para mães que tem me ajudado e ajudado muitas outras mães, tá bom? Também sou mãe conselheira desse programa, então se você quiser saber mais, também me manda um direct, tá bom? Isso. Aproveita. Eu falo que mãe Beijo. tem que estar em grupo, né? Beijo grande É, para vocês. um Fiquem com beijo Deus. Mandem as perguntas. Beijão, fica com Beijinho. Deus. Tchau. Obrigada, Tchau. amor. Imagina, Tchau. querida.